Hoje finalizaremos o nosso conteúdo sobre Revolução Acreana. Vamos lá? Com a deposição de Luiz Galvez, a Bolívia ocupou novamente o território. No entanto, em dezembro de 1900, o governo do Amazonas financiou uma nova expedição contra o governo boliviano no Acre. Essa expedição ficou conhecida como Expedição dos Poetas. O nome é devido à maioria dos seus integrantes serem professores, médicos, advogados e engenheiros. Havia pouquíssimos soldados nessa expedição. A Expedição dos Poetas fracassou em seu primeiro confronto armado, ocorrido em Porto Acre. Os integrantes da expedição bateram em retirada, deixando até canhões para os bolivianos. Não tinham preparo militar para o confronto armado. Após a derrota da Expedição dos Poetas, a Bolívia tentou novamente arrumar sua administração no Acre. No entanto, chegou à conclusão de que havia inúmeros fatores que dificultariam o processo, como a falta de dinheiro e também condições militares para defender o território de ataques brasileiros. Foi assim que a Bolívia decidiu por arrendar o Acre a um grupo de empresários dos Estados Unidos e ingleses, denominado Bolivian Syndicate. O contrato foi assinado em 11 de julho de 1901. Estabelecia que o Bolívia Syndicate ficaria com a administração fiscal do Acre, usufruiria das rendas. O grupo tinha o direito à livre navegação pelos rios acreanos. O capital inicial a ser investido pelo grupo de empresários seria em torno de 500 mil libras esterlinas. 60% dos lucros seriam destinados ao governo boliviano e 40% dos lucros ao grupo de empresários. O acordo de arrendamento era para um período de 30 anos. Durante esse tempo, em caso de haver necessidade, o grupo poderia manter navios e equipe de guerra para a defesa do território. O Brasil sentiu sua soberania ameaçada devido às cláusulas existentes no contrato, resolvendo intervir. Para isso, negociou junto à Bolívia e aos Estados Unidos a anulação do contrato. Antes da anulação do contrato, a Bolívia ainda chegou a enviar para o Acre um novo delegado, em abril de 1902, Dom Lino Romero. A finalidade era que fosse realizada a demarcação das terras dos seringais, a cobrança de impostos sobre a exportação da borracha e uma possível desapropriação de terras de seringalistas brasileiros. O objetivo era criar infraestrutura necessária para a implantação do Bolivian Syndicate. Após a anulação do contrato com o grupo de empresários, a Bolívia permaneceu controlando a região acreana. Mais uma vez, o estado do Amazonas financiou uma nova empreitada contra os bolivianos. Dessa vez, colocaram no comando um ex-militar do Rio Grande do Sul, que estava trabalhando na Amazônia desde 1899 como agrimensor na demarcação dos seringais, o gaúcho José Plácido de Castro. Plácido ficou no comando das forças militares. Organizou e treinou com dureza um exército de seringueiros para o combate. O local escolhido por Plácido para iniciar o combate foi Chapuri, chamado na época de Mariscal Sucre, durante a madrugada do dia 6 de agosto de 1902, ocasião que a Bolívia comemorava mais um aniversário de independência, e os soldados estavam envolvidos na comemoração. Nesse dia da tomada de Chapuri, não foi necessário o uso da força, já que a tática utilizada foi o ataque surpresa. A partir do ataque de Plácido, a Bolívia se preparou para enfrentar os brasileiros. Foi assim que Plácido e seu batalhão sofreram uma emboscada na volta do Seringal Empresa, atual cidade de Rio Branco. Vários soldados foram mortos e Plácido teve que recuar para se reorganizar. Após essa reorganização, ele venceu os bolivianos na volta do Seringal Empresa. Durante a guerra, Plácido aplicou severos castigos nos soldados seringueiros que apresentassem cansaço físico. Em busca da vitória, Plácido adentrou o território boliviano, com o objetivo de combater tropas bolivianas que se dirigiam para o Acre. Dom Lino Romero, coronel da Força Militar Boliviana instalada em Porto Acre, sabendo de todas as vitórias de Plácido e seu exército de seringueiro, resolveu escrever para o então presidente da Bolívia, José Manuel Pando, pedindo que abrisse mão das terras acreanas e negociasse com o Brasil um acordo. No entanto, não foi atendido, tendo que permanecer em Porto Acre à espera do confronto.
Plácido atacou Porto Acre no dia 15 de janeiro de 1903, terminando com a vitória dos brasileiros no dia 24 de janeiro de 1903. Os bolivianos foram vencidos e Plácido foi aclamado o governador do estado independente do Acre. Fez de Chapuri a sede do seu governo. No entanto, a Bolívia preparava uma expedição militar chefiada pelo seu próprio presidente, o então José Manuel Pando. O objetivo era combater o exército de Plácido de Castro. Sabedor da situação vivenciada pelo Acre, o governo brasileiro, temendo um conflito maior entre Brasil e Bolívia e com interesses econômicos na região, tentou negociar o conflito diplomaticamente. Nesse contexto, tem importância o então ministro das Relações Exteriores do Brasil, José Maria da Silva Paranho Júnior, o Barão do Rio Branco, que negociou juntamente ao governo boliviano um acordo preliminar de paz, até que a questão envolvendo o Acre fosse resolvida pelos dois países. Pelo acordo, ficou estabelecido que o Brasil ocuparia o Acre com seu exército até o momento da assinatura de um acordo formal com a Bolívia. O Brasil ainda reconhecia o Acre como boliviano. Plácido de Castro ficou governando o Acre Meridional, com sede de governo em Chapuri. Já o governador do Acre Setentrional, com sede em Rio Branco, foi o representante do governo federal, o general Olímpio da Silveira. Enviado para evitar conflitos na região, o general Olímpio acabou invadindo o Acre Meridional, sob jurisdição de Plácido. Desorganizou o exército de Plácido, invadiu o armazém, levando mercadorias e armas, além de efetuar a prisão de oficiais de confiança de Plácido de Castro. Plácido denuncia a ação por meio de um relatório entregue pessoalmente no Rio de Janeiro, nas mãos do Barão do Rio Branco, resultando no desligamento de Olímpio em julho de 1903, tomando posse em seu lugar o coronel Rafael Augusto da Cunha Matos. O acordo proposto pelo Barão do Rio Branco para solucionar definitivamente o conflito foi a compra das terras em litígio. A negociação resultou na assinatura do Tratado de Petrópolis em 17 de novembro de 1903, colocando fim à disputa territorial entre os dois países. Por meio desse tratado, o Acre se tornou brasileiro. O Brasil se comprometeu a pagar à Bolívia a quantia de 2 milhões de libras esterlinas, além de se comprometer com a construção de uma estrada de ferro, a Madeira-Mamoré. A Bolívia teria direito de transitar pela estrada de ferro e navegar pelos rios acreanos. O Acre foi dividido pelo governo federal em 1904 em departamentos: Alto Acre, Alto Purus e Alto Juruá. Cada departamento seria governado por um prefeito. Plácido chegou a ser prefeito do departamento do Alto Acre de 24 de julho de 1906 a 1907. Depois, voltou a trabalhar em seu seringal, próximo a Rio Branco, conhecido como Capatará. No entanto, em sua trajetória pelo Acre, Plácido conseguiu alguns inimigos políticos. Em 11 de agosto de 1908, Plácido é assassinado em uma emboscada preparada pelos seus desafetos. A morte nunca chegou de fato a ser esclarecida. O irmão de Plácido chegou a acusar o então prefeito do Alto Acre, o coronel Gabino Vesouro, e seu subdelegado de polícia, o coronel Alexandrino José da Silva, como responsáveis pela morte. E aí, pessoal, conseguiram compreender um pouco mais sobre a Revolução Acreana? Espero que sim! Nos vemos numa próxima. Tchau, tchau!